Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre a questão dos relacionamentos, principalmente os nossos relacionamentos familiares, afetivos, aqueles relacionamentos muitas vezes com os quais nós temos dificuldade, pessoas que às vezes consideramos difíceis, mas que no fundo e na grande verdade, difíceis somos nós também, porque não por acaso que as pessoas estão na nossa vida. Sempre temos que ver as pessoas da nossa vida como os nossos mestres, os nossos professores, porque eles sempre têm algo a nos ensinar e nós sempre temos algo a aprender com eles. Infelizmente, a gente às vezes passa pela vida achando que os outros é que tem que mudar, que os outros é que tem que nos tratar bem, que os outros é que tem que ser delicados e gentis conosco. E na verdade nós esperamos tanto dos outros que acabamos esquecendo muitas vezes de sermos dessa forma. E se nós formos parar para pensar, nós só vamos ter o que nós buscamos do outro quando nós nos modificarmos, quando nós nos predispormos a dar aquilo que temos. E dar afeto é algo bastante complicado, principalmente nos dias de hoje. As pessoas são afetivas ou não são afetivas. Muitas vezes a gente busca ser, quer ser, deseja ser mais afetuosa com determinado familiar, com determinada pessoa. Mas muitas vezes nos falta essa referência. Muitas vezes nos falta um referencial do amor, do afeto. Muitas vezes não querendo colocar a culpa no passado, nem nos pais, porque os pais são os nossos maiores mestres e devemos ter uma gratidão imensa por estarmos aqui e sermos essa pessoa que somos, né? Graças a eles. Mas se nós formos parar um pouquinho, pensar e olhar lá para trás, muitas e muitas crianças, muitos e muitos adolescentes não tiveram, né, o afeto, uma demonstração de afeto, uma demonstração do amor filial, né, paternal. E muitas vezes isso, depois de muitos anos na vida adulta, é complicado. E aí nós somos muitas vezes cobrados por um filho, por um marido, por um parceiro. E na verdade nós temos aquele desejo, nós temos aquele ímpeto, mas nós não sabemos como. E aí nós temos que muitas vezes parar e nos reconstruir, né? Buscar uma ajuda profissional, uma terapia, buscar um curso de autoconhecimento, buscar ferramentas para que nós possamos nos autoconhecer, para que nós possamos buscar esse afeto, muitas vezes, adormecido dentro de nós. Então, não é raro, muitas vezes, diante dessa falta de afetividade que acontece nos relacionamentos afetivos, a gente estar criando conflitos, né? Conflitos dentro dos relacionamentos, com os filhos, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos no dia a dia. E muitas vezes nós somos cobrados, sim, né? Por que aquela pessoa não nos dá o afeto que tanto buscamos? Por que aquela pessoa não é carinhosa? Por que aquela pessoa, aquela mãe, ou aquela pessoa não tem um ombro amigo, né? Por que ela não escuta, né? E aí temos a dificuldade, e essa dificuldade gera muitas vezes um mal entendido, uma má interpretação, que somos então julgados e vistos como pessoas egoístas, egocêntricas, que só pensam em si mesmas, pessoas que não estão nem aí para nada, né? E aí nós passamos a ser julgados e muitas vezes condenados e criticados por pessoas que às vezes não têm nem noção daquilo que nós somos ou fomos e que estamos tentando ser. Eu acredito que muitas vezes é muito mais cômodo, né, e fácil a gente se colocar na posição de vítima, na posição de pobre coitado, né, naquela zona de conforto onde nós achamos e acreditamos que o outro é sempre culpado pelas nossas mazelas, pelas nossas dificuldades, pela nossa dificuldade de relacionamento. E na verdade, já diz um ditado bem popular que quando não quer, Deus não briga.
E às vezes também diante dos processos com os quais muitas vezes em que nós nos encontramos, né? Porque estamos sempre em processos distintos, estamos galgando os degraus da nossa evolução, estamos tal qual crianças, adolescentes, adultos, galgando os degraus da vida escolar. E por isso, cada vez mais que nós vamos, quanto mais nós vamos nos aperfeiçoando, quanto mais nós vamos nos conhecendo, quanto mais nós vamos buscando recursos para esse autoconhecimento acontecer, mais nós vamos muitas vezes nos distanciando de pessoas que não têm esse mesmo objetivo. E aí geralmente o relacionamento fica bastante complicado, bastante complexo, porque a própria outra pessoa muitas vezes fica com raiva da nossa não reação, né? Da nossa não disponibilidade de entrar num conflito, de entrar num debate, de entrar num embate. E aí fica pior ainda às vezes a situação. E muitas vezes nesse momento cabe a nós, né, a gente recuar, cabe a nós nos afastarmos, muitas vezes em detrimento de uma situação que às vezes é insustentável. Mas também se colocar como vítima traz para aquela pessoa que de repente ainda está no estado mais inconsciente uma certa vantagem, porque ela não se vê como uma pessoa que tem responsabilidade alguma sobre os acontecimentos, sobre os conflitos, sobre os fatos. Então fica muito mais fácil. E quando existe o diálogo, quando existe o discernimento de ambas as partes, fica muito mais fácil as pessoas reconhecerem os seus defeitos, né? Se eu estou diante de um embate, de um conflito, uma pessoa veio, de repente, me criticar, dizer algo para mim que não teria por que dizer, né? Criticar alguma atitude minha, alguma coisa que ela não gostou, é muito mais fácil, às vezes, eu me sentir vítima, né? E aí começar aquele conflito, ela deu uma crítica, jogou uma crítica, eu joguei outra. E às vezes a coisa começa aí, começa através de uma pequena crítica. E a coisa vai aumentando, e daqui a pouco, muitas vezes acontece em relacionamentos, principalmente, casais, de estar se brigando, se degladiando, se discutindo por uma coisa que já não é nem mais aquele motivo, já não é mais aquela criticazinha que foi feita lá no começo. Uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra e vira, às vezes, muitas e muitas vezes até, uma agressão física, como a gente vê aí hoje em dia acontecendo, a questão até do feminicídio. Isso chegando no patamar máximo. Então é muito mais fácil, muitas vezes, se a gente tem essa consciência de que a gente quer se modificar, de que a gente quer mudar, não o outro, mas mudar a situação, a gente sempre tem algumas escolhas, né? Sempre tem algumas opções. Muitas vezes tem a opção de a gente ficar quieto diante da crítica. Mas aí também, se ficar quieto, a gente tem que saber trabalhar com isso aí. Não adianta engolir o sapo. Não adianta a gente aceitar aquela crítica e depois ficar mentalmente remoendo aquilo por dias, por semanas, como muita gente fica. E aí o que acontece? A mágoa vai se instalando dentro da gente, o ressentimento, e aí surge diante desses tipos de conflitos, dentro dos relacionamentos, a hostilidade, a amargura. São sentimentos, emoções negativas que vão distanciando cada vez mais os parceiros. E quando a gente vai tendo essa consciência de que a gente quer mudar, de que a gente quer viver em paz, de que a gente quer viver bem com uma determinada pessoa, muitas vezes não é o caminho calar. Muitas vezes o caminho é a gente tentar conversar. Às vezes é possível, né? Quando a pessoa tem uma certa tolerância, né? E consegue escutar, e quando você também sabe as palavras que usa, muitas vezes, se você recebe uma agressividade e rebate na agressividade, isso vai gerar mais e mais violência e agressividade. Então você tem que parar,
focar no que foi dito e dizer, olha, fulano, não é bem assim, eu acho que tu estás errado, vamos conversar, não é por aí, eu acho que não tinha necessidade de tu dizer isso pra mim, né? O que eu fiz pra tu me dizer isso? Estás irritado com alguma coisa, né? Às vezes é uma maneira de falar que às vezes aquela pessoa também já leva para o outro lado e já dá outra confusão, mas tem pessoas que às vezes conseguem conversar, conseguem ouvir, e às vezes aquela outra pessoa até consegue ouvir, não no momento, mas aquilo que foi dito naquele determinado momento, muitas vezes vai ficar ali com ela e ela vai pensar, vai refletir, e quem sabe até pensar, pô, de repente, quem sabe não precisava ter falado aquilo mesmo, né? E aí a gente vai entrando, geralmente, nesses relacionamentos, num círculo vicioso impressionante, porque a gente não consegue mais conversar, a gente não consegue mais conviver, a gente não consegue mais dialogar. Então é crítica acima de crítica. E muitas vezes ainda tem aqueles parceiros ou parceiras que usam da situação de deboche, da situação de gozação de determinadas atitudes tuas. Então isso tudo vai minando profundamente todas as relações, não só na questão do relacionamento parceiro-parceira, mas também na questão familiar com relação aos filhos, né? Os filhos, principalmente, são criaturas que muitas vezes vêm às vezes com uma cobrança tão grande em relação à nossa atitude, que muitas vezes até fica difícil a gente saber lidar com essa situação. Mas a gente tem que aprender também que cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu potencial, cada pessoa tem a sua luz, cada pessoa tem a sua sombra, e por isso deve ser respeitada, né? Não julgada, não condenada, porque a partir do momento que nós vamos condenando e julgando os outros, nós também estamos nos condenando. Aquele dedo que você aponta para o outro, acusando, colocando um defeito, colocando uma crítica, é o mesmo que aponta para você. Então é muito importante a gente ter a consciência de que nós criamos as circunstâncias para que as coisas aconteçam, principalmente os conflitos. Muitas vezes, diante de um piloto automático, diante de uma palavra dita impensadamente, muitas vezes diante de um impulso, quando dizemos algo e não pensamos se vai ferir ou se vai magoar determinada pessoa, nós criamos um conflito, criamos um embate. E aí aquela pessoa vem com toda a força nos agredir, seja em palavras, seja em atitudes, e nós ficamos extremamente magoados, extremamente ressentidos, dizendo, poxa, que coisa, por que essa pessoa fez isso comigo, que eu não mereço, né, a vítima, porque ele é assim mesmo, ele é um grosso, né, ele é uma pessoa mal resolvida, mal amada, quantas vezes a gente diz isso, né? E na verdade nós estamos tirando o nosso da reta, né? Estamos nos abstendo de assumirmos as consequências da nossa atitude impensada. E se nós voltarmos para o início de tudo, né, nós vamos ver que a origem de tal acontecimento estava onde? Em nós, na nossa atitude impensada, na nossa atitude intempestiva, né? Talvez, se nós fôssemos ressignificar, se nós fôssemos parar para pensar antes de falar determinada coisa, daquele jeito, nós não tivéssemos chegado naquela situação. Então, essa consciência é difícil muitas vezes para a gente compreender, né? Para a gente aceitar, principalmente porque é uma coisa nova, né? Para quem está dentro desse processo de autoconhecimento, dessa busca para tentar se melhorar. Então é difícil a gente sair dessa posiçãozinha confortável que a gente muitas vezes se coloca, né? Acusando o outro, colocando o outro como vilão e a gente ficando como uma coitadinha, pobre coitada, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência, porque a gente vai, a partir dessa consciência, começando a nos modificar, começando a alterar a nossa questão, principalmente
relativa ao piloto automático. As questões muitas vezes pensadas, impulsivas, atitudes que a gente toma, das quais a gente depois muitas vezes acaba se arrependendo se a gente tem essa consciência. Não devemos nunca nos culpar de nada. Eu acho que tudo na vida é aprendizado. Todas as situações acontecem por um motivo ou pelo outro, porque temos que aprender. E se nós temos essa consciência, é muito importante, porque quando nós temos essa consciência, exatamente aí nós vamos aprender, exatamente aí nós vamos conseguir tirar uma lição e através dessas lições é que nós vamos nos modificar. Então não adianta nada a gente querer ficar passando a mão na própria cabeça e colocando o outro como culpado, se é que essa palavra existe, culpado, eu acho que não existe culpado, culpados, na questão da outra pessoa. Então essa questão da evolução é muito importante. Eu acho que o nosso, pelo menos o meu maior objetivo, um dos objetivos que eu coloquei nesse ano de 2019, para mim, pessoal, a nível pessoal, é me melhorar como ser humano. Porque quando a gente se melhora, a gente acaba tendo uma convivência melhor com todos, principalmente conosco. Nós acabamos desenvolvendo mais a nossa questão autoestima, nos apreciando, nos amando, nos valorizando, porque muitas vezes a gente acha que o outro tem que nos dar isso, né? O outro tem que me amar, o outro tem que me valorizar, o outro tem que me respeitar, o outro tem que ser carinhoso, afetuoso, me elogiar, o outro tem, nunca nós temos. E só vamos conseguir do outro, qualquer tipo de situação que eu estou dizendo agora, quando nós fizermos esse movimento para nós mesmos. Eu me respeitar, eu me amar, eu me valorizar, eu colocar uma roupa bonita, não ter que perguntar para o outro, tá bonito, tá bem, o que tu achou, esperando um elogio, né? Eu tenho que olhar no espelho e dizer, nossa, como estou bonita, como eu estou linda, estou poderosa, não é? Então é por aí, tudo é assim. Tudo é esse movimento contrário e não esperar dos outros. Porque nós temos que esperar é de nós. E quando nós esperamos do outro, criam-se expectativas. E essas expectativas, o que elas fazem? Elas nos colocam no chão. Porque quando nós temos expectativas do outro, das situações, das coisas, elas não acontecem. O que acontece? Nós ficamos tristes, ficamos magoados, ficamos ressentidos. Então, para que montar expectativa? Temos que montar expectativa em relação a nós, a nossa melhoria, a nossa evolução. Porque, como espiritualista, eu posso dizer, nós vamos partir dessa vida, talvez eu mais brevemente do que alguns de vocês que estão me ouvindo, que são muito mais jovens, e nós não vamos levar nada. Não vamos levar nada de material, não vamos levar nenhum dinheiro, nenhum bem, nenhum carro que tenhamos comprado, nenhum desses quadros que eu pintei aí atrás, né? Vai ficar tudo aí. O que vão fazer, ninguém sabe o que vão fazer com as nossas coisas. Muitas vezes é aquela história, né? O marido ficou com outra, né? Os filhos seguiram a vida e daqui a pouco já não estão mais nem lembrando da gente. Os quadros ficaram aí, jogaram fora ou deram para alguém. As roupas também foram doadas, como dizem. Esse dia eu estava lendo uma mensagem no WhatsApp sobre isso. E nós vamos o quê? Nós vamos com a nossa bagagem somente espiritual, a nossa bagagem que se chama, que está direcionada à nossa essência, ou seja, aquilo que temos dentro de nós, aquilo que conseguimos, que galgamos com o nosso esforço de nos transformar em pessoas melhores, trazendo para nós as virtudes da alma, do coração, extirpando a nossa intolerância, a nossa impaciência, não totalmente, porque não somos santos, vivemos ainda num planeta de espíritos encarnados que somos nós, imperfeitos. Então temos muito a aprender.
Mas quem sabe podemos nessa vida ser mais tolerantes, ser mais pacientes, ser mais misericordiosos, ser mais humildes, ser mais bondosos. E aí, de alguma forma, estaremos nos aproximando dessas virtudes que nos levarão, talvez, após muitas e muitas e muitas outras vidas, a uma perfeição. Mas, para nós chegarmos lá, temos muito trabalho. E qualquer esforço, qualquer trabalho que venhamos a fazer nessa vida aqui presente, já valeu a pena. Porque, para quem acredita, eu acredito, respeito quem não acredita, para quem acredita, quando nós retornarmos, né, para essa vida ou para outra vida, não importa, quando nós retornarmos, nós vamos vir um pouquinho melhores do que nós estamos. Porque todo mundo evolui, ninguém retrocede. Então nós estamos sempre em ascendência, nunca descemos. Nós podemos até parar, né? Estacionar, mas nunca vamos retroceder aquilo que galgamos, aquilo que conquistamos. Então a minha mensagem é: faça a diferença, olhe para você, se veja com amor, se veja com respeito, se valorize, se ame e, acima de tudo, pense que se você fizer esse movimento para si mesmo, você estará de alguma forma atraindo para a sua vida as melhores situações, as melhores pessoas, as melhores oportunidades para você seguir cada vez mais adiante. Te desejo um ótimo dia e muito obrigada